tarde para todos que estão aqui presentes, para aqueles que vão estar vendo esse vídeo depois da aula. Sempre um prazer esse momento em que nós podemos compartilhar aquela emoção que vem para dentro do nosso coração quando nós estamos falando a linguagem da nossa alma. E estudar Cabala é usar dessa sabedoria para fazer essa comunicação direta com a nossa alma, uma comunicação direta com o nosso Criador. No nosso encontro hoje, que vai tratar de uma porção que se chama Aharei Mot, cuja tradução é após a morte, nós vamos falar sobre vários pontos que estão entrando em sintonia com essa porção após a morte, de situações que nós acabamos de passar, entre elas Páscoa, Pêssar e a própria porção em si, que fala sobre algo que acontece depois da morte. Lembrando que, quando se fala aqui depois da morte, que morte é essa? Aqui nós estamos falando. Na porção Shemini, que eu acho que foi lida há 3 semanas atrás, se falava sobre um número 8, sobre um nível, um 8º nível, que por sua vez é diretamente ligado ao paraíso, que a gente pensa, aquilo que está acima da nossa fisicidade. E naquela porção, só relembrando para vocês, foi a inauguração do Mishkan, a inauguração do tabernáculo. Era o primeiro dia de Nissan. Vamos lembrar que nós também estamos no mês de Nissan, que nós acabamos de passar pela lua cheia de Nissan, que foi Páscoa, que Pêssar, mas no primeiro dia de Nissan, que é o dia de plantar a semente energética de todo o ano, enquanto no Rosh Hashanah nós estamos criando a cabeça da fisicidade, na primeiro dia, no Rosh Chodesh de Nissan, nós estamos criando essa semente energética da nossa alma durante todo aquele período. Durante todos aqueles 12 meses, nós estamos criando energeticamente a nossa alma para 12 meses. E não é à toa que Moisés escolheu exatamente aquele dia para fazer a inauguração do tabernáculo, porque era o início de um caminho, de uma jornada espiritual. E o que acontece naquela porção? Os filhos de Aron, Nadav e Avio, pegam os seus incensários, correm para dentro do Mishkan e, ao elevar esse incenso, ao começar a fazer essa conexão, essa grande luz vem e é como se a alma deles tivesse evaporado. Eles deixam de estar aqui. E o seu corpo, se diz que eles foram queimados pela luz, mas um fogo que queima, mas que deixou o corpo deles intacto. É diferente de ser queimado por uma fogueira. Isso aconteceu em Shemini. E aí nós ficamos durante 3 semanas fazendo leituras, fazendo leituras que, de forma sintética, na essência, tratavam o poder da nossa boca. Falamos sobre os alimentos que entram na nossa boca, porque ali existiu, numa delas, a situação de apresentação sobre alimentação kasher ou não kasher, o porquê disso.
E tratamos de forma profunda sobre o poder de criação da nossa boca. Um poder que nos foi dado como seres físicos, mas que tem o poder de não ser simplesmente animais, né? Porque a ciência nos coloca como seres da natureza, né? O animal homem. Mas, lógico, sem depreciar, mas nos coloca como sendo aquele animal civilizado. E esse animal civilizado pode ser um animal civilizado ou pode ser um animal divino, como todos os animais são, porque cada um deles tem uma missão. A nossa missão é santificar a nossa realidade, resgatar essas centelhas que estão espalhadas aqui e encobertas por camadas e camadas de negatividade criadas por nós, principalmente pela nossa boca. E nós temos que limpar. Enquanto os animais têm ali uma programação, uma inteligência programada, eles não querem ir além, eles não querem ser mais do que eles são, isso nem passa pela cabeça deles, mas isso passa pela nossa. Nós queremos ir além. Nós temos um potencial que a gente não imagina. O nosso Criador, de certa forma, ele criou um sistema em que a gente está saindo do alto, sendo colocado aqui no físico, mas tudo que ele quer é que a gente volte para o alto. Mas ele quer que a gente volte para o alto, não simplesmente vindo aqui com uma mão e puxando e nos levando lá para cima, para as nuvens. Porque ele pode fazer isso, ele não pode fazer tudo. Já que ele é meu pai adorado, já que ele me ama, por que é que ele não vem com essa mão, não me resgata e já não me leva direto lá para cima? Por que é que a gente está passando pelo que a gente está passando aqui? Nós temos que voltar lá para cima, porque ele nos criou para voltar lá para cima. Mas o sistema, ele quer que a gente volte, mas ele quer que a gente volte pelos nossos próprios pés, pelas nossas próprias mãos, ou melhor, pelas nossas próprias asas. Para que a gente conquiste esse plano de voo por nós mesmos. Algo que nós vamos conseguir construir palavra por palavra, esforço por esforço, passo a passo, dia após dia, ano após ano, nesse processo sem fim de sair hoje desse lugar e daqui a um tempo voltar para esse mesmo lugar, mas ser outra pessoa, uma pessoa que já não é mais aquela, uma pessoa que já tem mais condição. E eu percebo que quanto mais eu trabalho certas situações, mais condição eu tenho de receber mais sabedoria e conseguir aperfeiçoar. Receber mais sabedoria e aperfeiçoar. Mas essa condição só existe quando eu tenho um desafio para ir em frente, porque senão eu fico exatamente no mesmo nível. Então, todos os dias, N desafios são apresentados para que a gente possa seguir para esses outros níveis. E veja bem, se cada um de nós é um pedacinho desse Criador que é pura luz, e aqui embaixo, tudo físico, tudo pesado, denso, algo fez essa densidade existir. Uma densidade que pode ser aumentada ou pode ser diminuída. Se a gente entende que uma doença é resultado de algo que aconteceu num nível espiritual que bloqueou uma passagem da luz, e ela é um alerta para eu
acordar e perceber que eu tenho que ter um padrão diferente, algo eu estou fazendo que não está bom. A gente não estudou recentemente, não falamos sobre o processo da lepra? A lepra mostrou, aquela lepra espiritual, aqueles que tinham as manchas na casa, que tinham as manchas no corpo, que tinham as manchas na roupa, algo mostrava para eles que eles tinham que mudar alguma coisa que não estava em ordem, não estava certa. A mancha, ao mesmo tempo, trazia aquele embaraço, aquela vergonha, aquela humilhação de dizer que você tinha que ficar afastado, o afastar para você pensar em padrões e, ao perceber estes padrões negativos, alterar estes padrões e aí sim fazer a modificação. Foi falado, nós falamos há uma semana, foi bem falado, um assunto que volta aqui agora, falando, se a gente está dizendo que ele quer que a gente volte para essas alturas e para essas grandes, para essas outras dimensões, para esses mundos elevados, só tirando essas cascas que a gente vai ter a leveza para conseguir subir. Se a gente tem uma roupa de astronauta sobre cada um de nós, o ar não entra, correto? Não tem como entrar, porque aquela capa toda tá me separando. Agora, quando eu começo a despir aquela condição de limitação, eu começo a interagir com essa atmosfera que está em volta de mim. Pensando nisso, quanto mais iluminado o ser, mais próximo ele vai conseguir estar desse Criador e mais próximo, com mais ferramentas ele vai ter para despir essa casca que separa ele, porque ele não só vai conseguir enxergar mais, porque tem menos cobertura, como ele também vai ter mais força para trazer essa luz, essa iluminação. Se a parte dessa porção fala sobre após a morte, e nós falamos que aonde dentro do mundo físico existe mais impureza, e nós mencionamos que seria um corpo sem vida, porque no corpo sem vida, a centelha da vida, que seria a centelha da alma, já não existe mais. E aí, se existem forças das sombras, a força da sombra vai querer se apresentar numa cadeira que está ali parada, e que pode até ser que se apresente na tal cadeira. Ou ela vai preferir entrar dentro daquele corpo que recebia a coisa mais pura, mais valiosa, mais cheia de vida que poderia existir. Se a vida é a força da vida, existe algo mais poderoso, mais valioso do que a força da vida? Não. Então, onde eles vão querer estar? Eu vou voar lá para tentar pegar ainda o que tem. E aí a gente chega nessa porção que fala depois da vida, depois da morte, na realidade. Então, mas a gente sempre presta atenção nessas falas que a gente sem querer fala, porque muitas vezes aqui já está um aviso de uma coisa para a gente prestar atenção. Afinal, é após a vida ou afinal é após a morte? Afinal, a morte está na vida ou a vida está na morte? Então, vamos fazer essa reflexão também. Vamos aproveitar, porque isso apareceu aí. Bom, e para ele conseguir fazer essa elevação, é aquilo que a gente fala várias vezes. Com mochila de pedra, gente. Não dá.
Com a casca não dá. Porque o problema não é a mochila de pedra, o problema são todas as pedras que ficam segurando a gente grudadinhos aqui na fisicidade. Passar pelo processo é entender esse tempo que a gente está maturando, a todo momento que a gente está criando, que a gente está transformando, que a gente está usando as palavras, seja de Jesus, seja de Moisés, entendendo que é um quadro, que pode parecer fragmentado, mas não é. É tudo junto. Eu, você, nós somos... É muito lindo falar nós somos um. Mas quando o meu inimigo está se dando mal, eu tenho prazer. O que eu vou fazer? Eu não gosto dele, ele está se dando mal e eu fico feliz. A nossa cabeça funciona desse jeito. A gente demora para lembrar que não é bem assim. Eu não falei que isso não ia dar certo? Como eu estou feliz quando acontece isso. Eu não falei que não ia dar certo? O prazer que eu tenho de dizer, putz, eu já sabia. Olha como é que eu já sabia. Caramba, era para a gente torcer o contrário. Né? Era para ser diferente, mas ainda não é. Um dia, quem sabe, será, né? E qual é a posição que ele tinha? Ele realmente aqui está mostrando que o justo quebra decreto. Ele quebra. E ele ainda é tão justo que com essa pureza, pela busca da pureza, ele consegue realmente ir com essas asas lá para o Criador. Ele vai para o Criador sozinho. E o Criador se apresenta para ele direto. Ele tem essa conversa, ele faz esse diálogo, ele tem essa proximidade. E acaba sendo natural. Por quê? Porque essa luz se apresentou para ele porque ele é um tzadik? Ou ele é um tzadik porque ele construiu essa jornada de justo? Nós podemos encurtar a nossa vida. Infelizmente, quando a gente se afasta da luz, a gente curta a nossa vida. Porque a gente para de pensar e vibrar a força do nosso sustento. Mas nós podemos prolongar a nossa vida, e eu não estou falando simplesmente de uma vida do calendário 2022. Estou dizendo que a gente pode prolongar a nossa vida cada dia construindo essa nossa jornada de querer se aproximar e querer fazer esse diálogo com o nosso Criador. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a presença dos mestres que estão aqui conosco, agradeço a presença de todos os seres de luz que fazem parte do nosso caminho, que eles possam cada vez mais estar nos dando esse empurrão. Nós estamos na semana de ressurreição. Que esse ser divino que habita em nós e que é parte de nós possa, sim, ter a força da ressurreição, desse despertar, que a gente possa, com essa força, se apresentar para ir em frente, sem tentar tirar a responsabilidade da força da criação, que é nossa. Obrigada. Obrigada. Shalom, sexta-feira, lá acendendo as velas da Shabbat. Gratidão. Obrigada.